Olá pessoal, eu sou Zenivaldo Dias do canal Zenivaldo Orquídeas e Natureza e no vídeo de hoje, a pedido de algumas pessoas, eu estarei aqui falando de um assunto muito importante no que diz respeito à rega das orquídeas quando elas estão floridas. Muitas pessoas vivem me perguntando se eu cultivo orquídeas dentro de casa, o que é que eu faço com essas orquídeas no período de floração, e no vídeo de hoje é sobre isso que eu irei discutir aqui com vocês. Mas antes de mostrar, eu gostaria de pedir aquele joinha, se vocês gostarem do vídeo. Para quem ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo novo, não perderão ao vídeo. Além do mais, podem deixar comentários, dúvidas, sugestões, e dentro das minhas possibilidades, a gente vai dialogando. Então, pessoal, aí à medida que eu vou fazendo aí as minhas postagens das orquídeas que eu tenho floridas, muitas pessoas me perguntam se eu cultivo orquídea dentro de casa, se eu devo regar ou não as flores. E eu estou falando sempre sobre isso aqui no canal, mas à medida que novos seguidores vão chegando, iniciantes no cultivo de orquídeas, várias dúvidas vão surgindo a esse respeito. Então é sobre isso que eu irei tratar aqui com vocês. Eu tenho aqui essas orquídeas floridas que vocês estão vendo, que por sinal estão muito bonitas. Algumas espécies, outros híbridos. Tenho aqui uma boa quantidade de híbridos. Tenho espécie aqui, uma ludmaniana. Tenho aqui também Cattleya valqueriana. E o que eu devo fazer quando essas orquídeas estão floridas? Antes que outra dúvida surja. Zenivaldo, você cultiva as suas orquídeas aí nesta varanda, em cima dessa mesa? Não, pessoal. Essas orquídeas aqui estavam dentro de casa. Ah, Zenivaldo, mas essas orquídeas suas, você cultiva dentro de casa? Olha só, pessoal. Primeiro, a primeira resposta é não. Não há possibilidade nenhuma da gente cultivar orquídeas dentro de casa, com exceção de algumas espécies, de alguns de determinado gênero, como por exemplo Phalaenopsis. Phalaenopsis a gente pode cultivar dentro de casa desde que existe um local com claridade, mas não é de Phalaenopsis que eu vou falar aqui hoje. Eu estou falando aqui de Cattleyas. Então, em hipótese alguma, devemos cultivar Cattleyas dentro de casa. Ah, Zenivaldo, por quê? Primeiro, pessoal, a orquídea pode até se desenvolver a parte vegetativa, mas floração não terá. Por quê? Porque Cattleya precisa de muita luminosidade, luminosidade filtrada, bastante luminosidade para poder elas florescerem. Então, enquanto a orquídea estiver se desenvolvendo, se preparando para a floração, a gente tem que cultivar lá no nosso orquidário, que é um ambiente adequado, com a quantidade de luminosidade adequada para ela se desenvolver bem. Dentro de casa ela pode desenvolver o vegetal, mas floração não terá. Então o que a gente busca no cultivo de orquídea são lindas florações. Então, se você vai cultivar dentro de casa, infelizmente, a orquídea não vai se desenvolver bem, ela vai ficar uma orquídea fraca, sujeita a ataque de praga, e não vai ter florações, como eu já falei. Quando a gente cultiva ela recebendo muita luminosidade, aí sim, aí a gente cultivando, dando os nutrientes que ela precisa, umidade ambiente, a orquídea vai florescer. Pode ter certeza disso e o resultado está aqui. Ah, Zenivaldo, mas quando elas começam a florescer, quando ela está se preparando para florescer, o que eu devo fazer? Eu posso colocar ela para dentro de casa e lá ela vai florescer? A gente até pode, mas a gente precisa tomar alguns cuidados e existe o momento mais adequado para a gente estar colocando as nossas orquídeas dentro de casa para que elas floresçam dessa forma. Então, assim, o momento mais adequado é quando a orquídea já está com os botões mais amadurecidos. Quando eles começam a sair da espátula, que eles começam a se posicionar, esse é o momento que a gente pode estar trazendo elas para dentro de casa, ou então a gente pode estar esperando elas abrirem. Eu acabo trazendo em botões por causa dos animais, das aves, né, dos pássaros, dos insetos, aí eu já trago elas para dentro de casa já em botões ou começando a abrir.
Mas se o seu orquidário não tem esse problema, você pode estar esperando abrir, porque elas ainda abrem muito melhor, porque na luminosidade elas abrem muito melhor, e depois você traz para dentro de casa. Então, se a gente pega uma orquídea em botão, ainda imaturo, e a gente muda ela de lugar e coloca dentro de casa, muda de lugar no orquidário já é ruim. E se trazer para dentro de casa, a chance de esses botões abortarem é muito grande. Então a gente não deve fazer isso de jeito nenhum. E aí, as minhas, quando elas estão neste estágio, os botões já se posicionando, já abrindo, eu trago para dentro de casa e elas abrem dentro de casa e elas ficam dessa forma. Ah, Zenivaldo, mas depois que as orquídeas estão dentro de casa, eu deixo lá terminar a floração sem regar? Não, pessoal, eu aconselho regar. Justamente por quê? Porque neste período aqui as orquídeas estão consumindo muita energia para poder manter a floração. Então, se a gente deixa a orquídea lá dentro de casa, ela vai consumindo aquela reserva de energia que ela já tem ali, que está armazenada, e quando terminar aquela reserva de energia, já é mais ou menos o período que a floração já está terminando, então a orquídea ela fica muito debilitada. Ou então a floração pode nem durar a quantidade de tempo necessária que ela deveria utilizar para poder terminar ali a floração. A floração ela pode, digamos assim, ser interrompida antes do tempo. Entendeu, pessoal? Porque, principalmente, se a orquídea não tiver uma orquídea muito bem nutrida. Então, essa regra é necessário a gente estar fazendo mesmo com a orquídea florida, justamente para poder manter essa orquídea hidratada, ela também fazer aí a absorção de nutrientes também, é necessário também. Eu não fiz isso aqui, mas pode estar adubando também. Agora, uma coisa que eu evito, pessoal, é de regar as flores, adubar as flores, porque adubar botões pode, claro, com alguns cuidados, mas flores aí eu já não aconselho, porque pode, de certa forma, acabar queimando, manchando e não fica legal. Mas regar, eu rego todas as minhas orquídeas, eu pego elas de lá de dentro de casa, coloco aqui numa bancada, em qualquer lugar aqui. Claro, em qualquer lugar, sim, um local adequado. Também não vou pegar a orquídea e colocar em sol pleno, porque vai queimar e vou ter problema. Então eu coloco aqui, pode ser na sombra mesmo. Eu rego essas orquídeas, inclusive, pessoal, aqui eu vou regar em canecas. E prestando bem atenção para não ter nenhuma orquídea doente, para não ter orquídeas viróticas, porque aqui quando a gente manuseia as orquídeas, o que é que acontece? Quebra raízes, então se tiver orquídeas viróticas aqui, a gente pode correr o risco de contaminar as outras orquídeas nossas. Então aqui eu não rego com mangueira, eu não rego com pulverizador, eu rego dessa forma aqui, ó, pessoal, com a caneca. Eu já tinha começado a regar, mas aí eu vou regando com a caneca, tá vendo? Para poder as orquídeas ficarem bem hidratadinhas. Isso aqui, pessoal, é essencial para manter a orquídea hidratada. É essencial para manter a orquídea hidratada e manter ela também nutrida, porque ela hidratada, as raízes hidratadinhas também, de certa forma, acaba absorvendo aí os nutrientes que estão aí na superfície aí do substrato. Eu rego muito bem, pessoal, porque aqui agora, claro, aqui não precisa a gente estar regando todos os dias. Eu rego elas muito bem regadas, justamente porque eu agora vou demorar aqui alguns dias para poder eu regar novamente. Às vezes, nesse período de floração, eu rego 2 vezes. Então, claro que quando elas estão lá na minha gambiarra, eu acabo regando todos os dias, porque eu cultivo na cerâmica. Mas aqui, quando elas estão floridas, aí eu não rego todos os dias. Eu rego 2, 3 vezes no decorrer aí do período de floração.
Certo, pessoal? Então, é isso aí, ó. Pronto. Evitei aqui ao máximo olhar as flores, ainda dá um respingozinho, mas isso é inevitável, né? Mas o segredo é só não regar para poder deixar as flores aí bem encharcadas e às vezes bater água em cima, danificar as pétalas, as sépalas não, porque são mais resistentes, as pétalas e o labelo. Então, eu rego assim com muito cuidado, só pegando as folhas e o substrato, as raízes, e evitando ao máximo molhar as flores. Os respingos acontecem, mas isso aí não causam maiores problemas. E outra questão também, pessoal, a questão do molhar as flores é justamente para poder não manchar, não desenvolver fungos, como por exemplo a botrites, que é um fungo que mancha as flores das orquídeas e deixam assim um aspecto desagradável. Não causa maiores problemas para a planta em si, mas a floração não fica tão atraente assim. Então, pessoal, é isso aí. Aqui eu vou deixar todas essas orquídeas secando. Depois que elas estiverem bem secas, eu coloco elas lá dentro de casa, nos devidos lugares, para poder enfeitar o ambiente. Eu poderia também deixar no orquidário, levar para o orquidário, mas eu quero aproveitar um pouco mais a floração. As que estão passando, aqui só tem a Mickey da Gata que está passando, mas ainda está bonita. E as outras, e aquele híbrido ali, as outras estão bem recentes. E aí as que já estão passando eu posso botar lá no orquidário, ou não, eu posso voltar para o local onde ela estava lá dentro de casa. Se as plantas já estivessem no orquidário, aí não haveria essa necessidade de estar mudando de lugar para regar. Aqui é só porque eu estou cultivando elas dentro de casa. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, deixa lá seus comentários, dúvidas, sugestões e dentro das minhas possibilidades a gente vai dialogando. E ao se inscrever, não deixe de ativar o sininho, porque é muito importante para vocês receberem as notificações quando eu publicar vídeos novos. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.